Que farei de Jesus? Chamado o Cristo, mas aqui só está parte da frase. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E a partir desse texto, nós temos 3 situações, que já que eu entro no primeiro. E a pergunta que se faz é, até para levantar um pouco as ideias: o que você tem feito com Jesus, ou o que você tem feito de Jesus? Todos nós, os que cremos, a gente faz alguma coisa de Jesus e alguma coisa com Jesus. E eu não acho a palavra, nunca se falou tanto em Jesus como nos dias de hoje. Quando eu me converti, já disse isso diversas vezes, ser crente era ser o abestado da turma. Como eu sou um pouquinho inteligente, só um pouquinho, todas as vezes que vinha com gracinha para o meu lado, eu respondia na chincha, né? Educadamente, mas na chincha. Uma das coisas que eles falavam era: agora é crentão, agora tem medo de mulher. Falei: de jeito nenhum, tanto não tenho medo que eu casei com uma, né? Se eu tivesse medo, não teria casado. Casei com uma. E outras coisas que não dá para contar para vocês aqui, que não é o caso, até porque não é o caso. Então, desde que me converti, eu nunca levei desaforo para casa, porque são os amigos que, na época era gozar da cara, hoje pratica bullying. Então, usando o palavrado de hoje, é justamente os amigos, os mais íntimos, aqueles que passávamos noites e noites na bebedeira. E deixa para lá, a bebedeira era o pecado mais leve das noites. Justamente esses, os mais íntimos, é que acabam achando graça da nossa cara, né? E como se diz hoje, que acabam praticando bullying com a nossa cara. E como éramos amigos, tínhamos liberdade, eles brincavam comigo e eu, devolvia no ato, né? Então, nunca levei desaforo para casa. Hoje eu sou mais manso, já levo desaforo para casa. Na época deixa para lá. Então, nunca se falou tanto de Jesus como nos dias de hoje. E nunca Jesus foi tão menosprezado, maltratado. Eu não acho outros verbos. Nunca. Jesus também foi tão, eu não acho a palavra, oh meu Deus do céu, tão tratado do modo que não deva ser tratado. Se é que eu estou dizendo coisa com coisa. Hoje em dia, se alguém disser nunca, no Brasil, nunca ouvi falar de Jesus, deve ser um índio lá no centro da mata, que não tem nada, está lá na mata, com os bichos da mata. Assisti uma pequena reportagem do Bolsonaro lá no Alto Rio Negro. Qual foi a cidade, quem se lembra? São Gabriel da Cachoeira. E uma índia dizendo alguma coisa como eu sou professor há 30 anos. Daí reclamou educadamente de falta de coisas lá no Alto Rio Negro. Até no Alto Rio Negro, inclusive teve uma índia lá que nem falou em nome de Jesus. Quem assistiu? É só eu que consumo notícia política, é? Só eu? Você também assistiu, Gabriel? Não, essa não, né? Pelo menos essa não. Então, hoje em dia, Jesus é falado que é uma maravilha. Agora, qual Jesus é falado? Qual Jesus é falado? O Messias de Israel? Aquele que morreu na cruz, verteu sangue para perdoar e lavar os nossos pecados? É esse que estão falando por aí?
Ou é o Jesus Papai Noel? Será que é o Jesus Papai Noel? Me dá, Senhor, me dê isso, me dê aquilo outro. Uma vez eu falei aqui na igreja, que nas minhas orações, porque eu falo com Jesus o dia inteiro, né? O dia inteiro. No momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre falo alguma coisa com Ele. E daí eu disse, aqui, que normalmente eu nunca peço nada para mim, porque como pastor eu tenho uma vida equilibrada, uma vida boa, uma vida equilibrada. Tem as dores de cabeça do ministério? É lógico que tem. Ou você pensa que vida pastoral tem um pacote que vem junto? Ninguém é pastor de graça. É como eu disse outro dia, já disse diversas vezes, salvação é de graça, pela graça. Seguir a Cristo custa a vida. Então ser pastor, que coisa, o pastor da igreja, o pastor presidente, supervisor do distrito Centro-Sul, com 109 igrejas, e até outro dia presidia lá no outro estado a IDPB Roraima. Bonito, né? Bonito. Só que vem um pacote junto. A posição é bonita, olha o pastor Neri, olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, eu que estou inventando coisa maravilhosa, tá? Ninguém nunca disse isso para mim, olha que coisa maravilhosa. Eu que estou inventando agora, para os irmãos entenderem. Mas há um preço. Há um preço. Mas para mim o preço, eu não esquento a cabeça. Eu não esquento a cabeça. For esquentar, a gente larga tudo, né? Não é verdade? Garanto que você no teu emprego, lá na empresa que você trabalha, tem dia que você coça a cabeça. Ah, meu Deus do céu, né? Se eu tivesse outro emprego, eu ia embora daqui. Não é verdade? Diz o Ademir está balançando a cabeça, né? É verdade, Ademir? Não tem dia que está vontade de chutar o pau da barraca? Então nada de graça, né? Só a salvação. O resto há um custo. Muito bem. Uma outra coisa, o que importa não é o quanto você sabe. Por exemplo, os teólogos de plantão, já contei, vou contar de novo. Décadas atrás, pastor Asaf tinha um seminário maior Monte Sinai, depois ele entregou para o estado, e ele tinha formado um grupo grande de alunos. Uns 3 meses depois, eu fui lá tratar uma coisa com o pastor Nonato, acabei falando com ele também. Ele me disse, pastor Neri, o obreiro do Acre, me foge o nome da cidade, esqueci a cidade, deixa para lá, Rio Branco, Acreanos, vamos lá, Acreanos. Não tem mais acreano na igreja, não é? É Boa Vista? Rio Branco. Daí o pastor Asaf, que eu chamo de Asa, eu com ele eu chamo de Asa, né? Pois é, Asa. Daí, o obreiro lá de Rio Branco teve que voltar a Manaus por questão de saúde. Não, questão de doença, né? Com saúde ele não teria que ter vindo. E está difícil achar um outro obreiro para ficar no lugar dele. Falei, mas Asa, você não acabou de formar meses atrás um grupo grande no seu seminário? Irmão Neri, sabe para que serve esse pessoal que se formou aqui? Para ficar lá no púlpito, lá no banco, aliás, anotando os meus erros. Eu espero que aqui não tenha gente fazendo isso, né? Será que tem? Parece que não tem. É para isso que servem os teólogos, né? Nós não ensinamos teologia nesse sentido. Nós tentamos ensinar, e até temos algum sucesso, é treinar mais um obreiro, dar informações para que se nasça mais um obreiro e consequentemente apareça uma nova igreja. Então, o quanto eu sei, o quanto os teólogos sabem, não é importante. Se você diz que ama Jesus, vou usar
Se você diz que ama Jesus, me prove, pelos atos, pelas coisas que você proporciona para Jesus. E como Jesus não é corpo presente, você mostra a tua fé, mostra a tua boa vontade, mostra que você é fiel pelas coisas que você produz para a igreja e para missões. Por exemplo, um testemunho, 2 meses atrás, não sei, digamos 2 meses, eu fiz aqui um apelo, alguém deu R$2.000, compramos um terreno. Como é que é o nome? Meu Deus do céu, Cidade das Luzes. Nilberlã, eu já te contei, Nilberlã, que nós temos mais 2 terrenos agora. O Armando lhe contou? Um ainda está na mão da dona, mas pelo jeito a gente vai comprar assim em 10 anos pela Caixa Econômica Federal. Então, num passo de fé, alguém doou R$2.000, depois o próprio Armando conseguiu mais R$1.000 lá pela Alvorada fora, e agora são 3 terrenos, não tinha nenhum e nem dinheiro, agora são 3 terrenos na nossa mão, né? O pessoal da IDPBAM, a presidência da IDPBAM, vai à loucura comigo, né? Porque nós não temos dinheiro para estar comprando terreno por aí, né? Temos dinheiro? Se tem, me mostra que eu não estou vendo, né? Nós não temos um caixa, não vou levar, e cada 6 meses a gente compra um novo terreno para abrir, nada. A gente faz no peito e na raça, e com a boa vontade. Eu ia falar de meia dúzia, não é nem de meia dúzia, não vou citar o número, tá? Não vou citar o número, mas é pouca gente que tem amor por missões, pela causa de Deus. É gente que está fazendo, amém? E eu lhes garanto que aquele que é dizimista e que oferta para as coisas de igreja e oferta para missões, eu lhes garanto que não fica mais pobre. Lhes garanto que não fica mais pobre. E daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado, alguém estará louvando a Deus lá naqueles terrenos, amém? Vocês acham que essa igreja, Luzeni, é dessa época dela, Luzeni? Você fez plástica, né? Porque ela é velha de igreja, meu irmão, é a mais velha de todos vocês, ela é a crente mais velha aqui da igreja. Você é muito velha na igreja, né? Que coisa, né? Depois a igreja não cresce e alguém vai embora, ninguém sabe por quê, né, Silvanei? Por que será que, né? Pois é. Mas a Luzeni aguenta o tranco, já conheço, né? Pois é, há muito tempo. Estamos onde aqui, meu Deus do céu? Então nós ganhamos nessa situação, pelo menos, nós vemos aqui pelo menos 2 situações e um aprendizado, uma terceira coisa, como aprendizado. Qual foi o conselho da mulher de Pilatos? Quem se lembra? Não se envolva, tipo assim, essa briga não é sua, deixa essa briga para os outros que se lixem e você cai fora desse assunto. Foi um conselho até bastante razoável. A gente sabe que não foi certo o conselho, sabemos disso, não foi certo. Mas para uma esposa preocupada com o futuro do seu marido, foi um bom conselho para o marido. Tudo bem, não foi o melhor conselho a ser dado naquele momento, mas entendendo o amor da esposa, o cuidado da esposa por o marido, a gente até acha que, como esposa, ela deu um bom conselho. Não foi o melhor, né? Não se envolva. Então, hoje em dia também pessoas não se envolvem com Jesus. Se conversar com ele fala assim: pastor, se não fosse ele, é capaz até de derramar lágrima, né? Se não fosse ele. Mas se envolve com Jesus para valer, entrega a vida a Jesus para valer, entrega a vida de um modo que ele não é mais dele, e que tudo que ele é e tudo que ele tem pertencem a Jesus.
Porque no domingo passado eu falei isso, eu acho, ou em algum lugar que eu não lembro. Nos dias de escravidão do Novo Testamento, Israel era um povo escravo. Havia um ditador chamado César, lá em Roma. Então César é Senhor, era a doutrina política da época. Daí os discípulos, Jesus é Senhor. Olha a confusão armada aí, né? E muitos morreram por isso, porque as leis que tem hoje em dia, inclusive a lei do mimimi, se você olhar torto para alguém, ele te processa e é capaz de ganhar, não é verdade? Com todo respeito, com o palavreado, não vou falar nada não. Eu sou um homem quase educado, Gabriel, e eu estou usando toda essa quase educação que eu tenho, por isso que eu não falei, eu mordi a língua. Então, não basta saber de Jesus e até frequentar uma igreja que fala de Jesus, que prega Jesus. O importante é o quanto eu me envolvo com Jesus, com a pessoa de Cristo Jesus. Quer uma vida melhor? Agora é na terra agora, tá? Não estou nem falando de céu não, é terra. Quer uma vida melhor? Atenda a Jesus. Quer uma vida feliz? Obedeça a Jesus. Visitei uma casa, né, Neberlan? Nós visitamos uma casa hoje, né? Mas eu vou deixar para lá. Você vê que eu estou... Será que eu estou ficando um pastor falso? Porque pastor politicamente correto normalmente são falsos, né? Agrada o povo, né? Atenção, irmãos. Pois é, né? Outro dia, alguém que não apareceu mais, mas ele vinha cada 2 meses, cada 4 meses, mas nunca tomou pé na igreja. Mas talvez uma das últimas vezes ele me disse alguma coisa como: pastor, eu me sinto bem na sua igreja. Falei, está errado. Igreja não é lugar de se sentir bem, igreja é lugar de se sentir mal, principalmente se for um crente mal acabado, né? Não é? Não, eu vou lá na igreja do pastor Neri, porque lá eu me sinto bem. Está errado. Como é que o camarada não é fiel, até porque não frequentava para valer, nunca tomou pé com Cristo, nem com a igreja? Como é que ele se sente bem com a minha pregação, ou no nosso meio? Está errado. Igreja é para... Você sabia, Silvana, que igreja não é o céu? Igreja é quando muito um hospital, não é verdade? E no hospital alguém vai para o hospital para se tratar. Igreja não é o paraíso. Tem gente que se escandaliza, não vou mais para aquela igreja, porque lá aceita tudo. É lógico que aceita tudo, só não vai ser líder. Mas eu não vou dizer, você não entra na minha igreja porque você é muito pecador, e você também não, porque... Não, igreja não é para isso. Esse salão aqui é público. A plataforma, que me roubaram a plataforma. Quando eu chego no certo domingo, cadê a minha plataforma? Roubaram a minha plataforma, está ali. Cadê o Jordão? O pessoal da música, né? Você estava nessa, né, Samuel? Muito bonito, muito bonito. E vocês outros, Silvanei? Muito bonito. Então, meus irmãos, digamos, isso aqui agora é a plataforma, né? Isso aqui. Aí é público. Do púlpito para cá, não. Sem orgulho, sem ser besta, do púlpito para trás, a autoridade é do pastor. Simples assim, sem orgulho, sem nada, simples assim. Agora, aí é público. Nós não podemos impedir a entrada de ninguém, a menos que seja um bêbado, maluco, e que esteja atrapalhando o nosso culto. Daí a gente pede para os valentes da igreja, né? Tem valente nessa igreja? Antigamente tinha. Pessoal brabo, agora não tem mais, né? Ficou tudo manso. A gente pede que educadamente bota o cara lá para fora, bate um papo com ele, dá uma aguinha para ele, né? Para não atrapalhar o culto. Amém?
quer viver bem nessa terra? Seja fiel. Seja fiel. Vou contar de novo. Eu recebi uma pessoinha no gabinete. Eu recebo, dou cafezinho quente e aguinha fria, até gelada. Depois de uns 40 ou mais minutos, a gente já tinha bastante amizade. Eu faço amizade fácil. Daí, é o quebra-gelo, né? De onde veio, aquele quebra-gelo. Daí eu comecei a falar de evangelho. A gente já era amigo, tá? Por isso que eu fui assim meio destramelhado. Daí ele disse assim: mas pastor, é difícil ser crente. Como a gente já era amigo, aproveitei, né? Meu irmão, sabe o que é difícil? É ter chifre. Sabe o que é difícil, meu irmão? É o diabo montado na tua cacunda. Que pastor educado, né? Eu sou muito carinhoso. Foi o Ademir? Não foi. Quem foi? Não lembro. Lembrei. Eu acho que ele não veio hoje. Deixa eu falar. Eu estou dando esse resultado sozinho, tá? Eu mesmo sozinho. Então, meus irmãos, é muito mais complicado ser infiel. Muito mais. Primeiro que há uma consciência que nos cobra. Se não tivesse Espírito Santo, há uma consciência que Deus embutiu em nós, essa nos cobra. Com essa a gente deita no travesseiro e fecha o olho e não dorme. E por quê? Às vezes porque é infiel. É muito melhor, muito mais fácil ser fiel, mesmo com as dificuldades que essa vida nos proporciona. A segunda coisa que aprendemos nesse texto, e isso foi conselho dos líderes. Quem foi que levou a turba a pedir a cabeça de Jesus? Quem foi? Os líderes religiosos. Irmão, se tem uma coisa que eu não exijo de ninguém, é que me siga cegamente. E digo mais, olha que eu sou pastor de igreja, e olha o que eu vou falar, olha o que eu vou dizer. Crente que segue cega, crente que acompanha e obedece cegamente o pastor, valha-me Deus. Eu ia falar uma coisa feia, não vou falar. Não é correto. Tem que examinar a palavra de Deus, ver se o pastor não fala muita besteira no púlpito, igual às vezes eu faço, né? Você tem que aprender pela palavra de Deus. Tem que ouvir o pastor como ouviam a Paulo, olhando o texto sagrado. Esse negócio que tudo que o pastor fala vira a palavra de Deus, isso não é verdade. Há momentos que ele fala a palavra de Deus e fala direitinho sobre ou de, mas há aquele momento que ele está viajando na maionese. Daí tudo que o pastor fala vira a palavra de Deus, sai fora, meu irmão. Eu caio fora desse tipo de coisa. Então, inclusive, mesmo profecia, e nós somos pentecostais, mal acabados, mas somos pentecostais. A Bíblia diz que 2 ou 3 falem, ou seja, 2 ou 3 profetizem, e os demais, quem se lembra? Nós não temos que aceitar qualquer profecia, não, é um vaso de Deus. Para com isso, são seres humanos emocionais, que se empolgam. Guaratinguetá, tinha lá de uma igreja do bairro, vizinha da nossa igreja, mesmo bairro, uma profetisa. Selvo meu, queria caprichar no português, né? Case com a selva minha. Eu poderia contar dúzias de histórias de quando Deus realmente falou. Vocês conheceram a irmã Genete por 44 anos. Tem muita gente no ministério hoje, porque a irmã Genete chegou com aquela mansidão que era própria e disse algumas palavras.
Eu mesmo coloquei muita gente no ministério, e gente que nem é aqui do Boulevard, está no ministério hoje, porque eu dei uma palavra. E um deles que eu lembro, quem conhece João Nunes? Abaixo de Jesus, João Nunes é meu filho no ministério. Falei com ele, fiz um desafio, e olha no que deu. Quem conhece a igreja do pastor Nunes? Bonita, né? Terreno de 5 mil metros quadrados, 50 por 100. E nasceu como aquela igreja? Um desafio do Espírito Santo através de mim, para que ele se tornasse um missionário. Eu poderia contar dúzias de casos, entre Neri e Janete, levando pessoas ao ministério. Isso é unção do Espírito. Agora, eu não vivo gritando, não vivo fazendo teatro, e alguém diz, mas pentecostal desse jeito, é desse jeito mesmo que a coisa funciona. Estamos onde? Então, quando escolheram o bandido, Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Olha só, né? Será que já tinha petista? Será que já tinha petista naquela época? Será que os fariseus eram... Eu estou de vermelho, mas eu não sou petista, tá? Tem mais gente de vermelho por aqui que também não é. Mas já tinha esses destrambelhados, já nos dias de Jesus. Vamos ler esse próximo aqui. Crucificamos a Jesus de novo quando não damos atenção. Crucificamos de novo, oh meu Deus. Crucificamos a Jesus de novo quando não damos atenção ao que ele diz. Está exagerado? Eu não acho. Crucificamos a Jesus de novo quando permanecemos no pecado. Crucificamos a Jesus de novo quando achamos duro o seu discurso e ensinamento. Crucificamos a Jesus de novo quando decidimos deixar de segui-lo. Crucificamos a Jesus de novo quando seguimos nossa vontade, fazendo o que gostamos ou queremos. Deixamos a vontade de Cristo para fazermos a nossa vontade. Daí vem a pergunta que já foi feita: você quer o melhor de Deus para a sua vida? Eu quero. Alguém mais quer? Já nessa terra, aqui mesmo. Nada a ver com o céu, aqui ainda. O céu é daqui a pouco, talvez daqui a pouco. Então, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, decida agora mesmo ouvi-lo e obedecê-lo. Ouvir e fazer, não é verdade? E agora uma terceira lição que nós temos aqui, não necessariamente no texto lido, mas é uma lição que a gente percebe na Bíblia como um todo, é que nós como indivíduos precisamos deixar tudo e seguir a Jesus. Lembram do mancebo de qualidade? Quem se lembra? Quem lembra? Levante a mão. Olha, tem gente, quase 5 pessoas lembram. Pedrinho, o negócio está feio, Pedrinho. Você viu? O moço chegou para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? É fácil, vende tudo que tens, distribua pelos pobres, com os pobres, e terás um tesouro no céu. E Jesus, inclusive, admirou a pessoa do moço. De fato era um rapaz assim, dedicado, né, às coisas da religião daqueles dias. Mas o que foi que aconteceu com aquele moço? Caiu fora. Irmãos, Jesus estava provando o coração do moço. Era sincero até a página 5. Nesse caso, Mamon decidiu a vida dele. O diabo, o espírito das trevas, chamado Mamon, que representa a riqueza, ou as riquezas, é que naquele momento teve poder sobre a vida daquele moço. Ele deve ter pensado: rapaz, eu sou de família rica, vou entregar tudo para os pobres, e eu vou viver de quê?
Eu nem tenho profissão porque eu nunca precisei trabalhar. E agora? Eu entrego tudo e vou viver de quê? Agora, Jesus de fato estava querendo aquilo ou estava só provando? Como Abraão foi provado. Deus queria que Isaac fosse imolado, fosse morto no holocausto? Era isso que Deus queria? Digam não! Não! Deus estava provando a fé de Abraão, como provou a fé daquele moço. Então, deixar tudo e seguir a Jesus, não necessariamente você larga tudo para trás e sai com a mão no bolso, né? Sem lenço, sem documento, segundo o profeta. Esqueci, estou com a cara dele aqui, esqueci o nome. Aquele baiano, pois é, aquele baiano, dos novos baianos, inclusive. Depois ele canta, deixa para lá, nada a ver. Lendo, deixa os pecados e embaraços que te atrapalham a seguir a Jesus, obedeça a Ele sempre, custe o que custar. Agindo assim, você receberá o melhor de Deus. Irmãos, dizia irmã Janete, testemunhando e até às vezes testemunhando, ela falava sobre a nossa decisão de seguir a Cristo de um modo radical, e ela dizia assim: irmãos, nós deixamos tudo para seguir a Jesus, tudo que era quase nada, mas cada um tem o seu tudo, né? De repente o tudo de alguém é quase nada, que era o nosso caso, e vivemos quase 51 anos no ministério, onde tivemos grandes provações no início do nosso ministério. Sim, mas pagamos o preço, porque tudo tem um preço, né? Só a salvação que é de graça, o resto tudo tem preço. E chegamos aqui até os dias de hoje, e pela graça de Deus, o nosso esforço produziu para a IDPB e até para outras igrejas, pastores que foram formados ou informados das coisas de Deus no nosso Sebaete. Amém? Tem pastor, irmãos, tem pastor para todo canto que Boulevard de alguma forma teve influência na vida dele. Tem muitos pastores, até em São Paulo tem pastor, não está na IDPB, mas são pastores que passaram por aqui e hoje estão lá. E um que é conhecido, quem se lembra do João Montanha, levante a mão. Olha, Malena lembra, Malena? É só você e a Luzeni que lembram, né? Ninguém conhece João Montanha? Ah, tem mais 3 lá atrás. Então 3 e 2, 5, 6. É fruto ele trabalha com o Brasil para Cristo hoje, fruto aqui dessa igreja, filho aqui desta igreja. E vamos ler o último parágrafo e o finalmente. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha, deixaram tudo, está vendo? E te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na regeneração, o Filho do Homem se assenta. Ah, meu Deus do céu, eu tenho um problema, gente. O meu olho é mais rápido do que a fala. Eu já falo rápido, né? Mas o olho é mais rápido do que a fala. 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, está escrito: também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amém? A minha família em São Paulo está se acabando, mas se eu puder escolher, eu vou morrer por aqui. Vocês vão no meu enterro? Quem vai no meu enterro? Olha, você vai, Gabriel? Porque se você não for no meu enterro, né? Pois é.
Pois é. De novo a pergunta: você quer o melhor de Deus para esta vida e na eternidade? Agora tem na eternidade junto, né? Irmãos, vocês fazem isso e eu também faço. A gente prega textos do Novo Testamento e prega para o pecador. Não está errado, não. Não está errado. Mas de fato, as cartas do Novo Testamento foram escritas para ensinar a igreja e para confrontar a igreja. E nós pregamos para o pecador, né? Mas é para nós, igreja. Principalmente Paulo, né? Principalmente Paulo, nas cartas que ele escreveu, tem a ver com a igreja. É o maior doutrinador da igreja, daqueles dias. E a gente lê um versículo lá e tasca na orelha do pecador, né? Só falta falar como antigamente: se você não aceitar Jesus, não era Jesus, era Jesus. Se você não aceitar Jesus, você está perdido, você vai para o inferno. Era assim a evangelização antigamente. Irmãos, não só a IDPB, as igrejas como um todo, não se tinha literatura, era o pastor e a Bíblia. Não se tinha uma literatura como nós temos hoje, com tantas editoras. Temos literatura em abundância nas livrarias. Eu fico doido em livraria, né? Tanta coisa, não é verdade? Que nem dá tempo de ler tudo. Eu estou comprando um livro que eu vou morrer e não vou ler, mas eu não resisto a um bom livro. Além da leitura bíblica, logicamente, né? Além do tempo que você tem que cuidar das coisas de Deus e com Deus. Então é isso. É por isso que está escrito aqui para a igreja: receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É para você que de repente tem manquejado na fé, de repente não tem dado o melhor testemunho. Você não é um pecador desgraçado, miserável, estrambelhado, não é, mas também não tem dado o melhor testemunho. Isso desagrada o coração de Deus. Deus também é emoção, né? Deus tem o coração mais mole do que eu. Você acredita nisso? Eu acredito que Deus tem o coração mais mole do que eu, porque eu sou duro de coração, né? Ivaneide, me lembra uma vez, me fizeram uma homenagem na casa do Francimar. Tinha um espaço grande na frente, né? Ali naquela travessa, os bancos assim, e não me avisaram nada, só pediram para que eu fosse lá dar uma palavra na célula. Daí eu chego lá, aquele monte de célula, um monte de gente, e um falava uma coisa, outro falava outra, eu só escutando. Atrás de mim tinha um casal, e o pessoal lá: pois é, agradeço o pastor Neri, porque isso, porque aquilo. Depois de uns 15 minutos, ia um, ia outro e falava. A moça que estava atrás de mim falou para o marido: mas esse pastor tem um coração duro, já era para ele ter chorado. Irmãos, para vocês me pegarem chorando, não vai ser hoje, né? Não vai. Imaginete morreu. Daí fomos para o almoço. Eu já conseguia chegar na cozinha para o almoço. Eu, Bianca, Silvani estava por lá também. Ela me serviu o almoço. Terminamos de almoçar. Ela falou assim: vovô, eu tenho que lhe dar uma informação. A vovó faleceu. Duro, né? Duro. Lógico que eu chorei, né? E depois, dias depois, ainda aquela tristeza. Mas a vida continua, não é, meus irmãos? Continua ou não continua? E cá estou eu, ainda me emociono por dentro. Eu me emociono por dentro, mas eu seguro a barra, né? Porque não é do meu feitio chorar nem por uma causa que eu considero justa. Então, terminando aqui, eu acho que todos os dias, a gente tem que decidir por Cristo, não é ou não é verdade? Eu que vivo uma vida
um tanto solitária, não ando muito pelas ruas, eu não tenho muito esse problema não, mas vocês que enfrentam o diabo lá na rua, eu imagino que a cada dia, em algum momento do dia, você tem que falar: Jesus, me ajuda que o negócio está feio, né? Cuida de mim, me guarde que o negócio está preto por aqui. Não é assim na vida de vocês? Agora, quando se é fiel a Jesus, a gente passa batido nessas coisas. Quanto mais você é fiel, menos problemas de vida, em todas as áreas da vida.